Hoje a gente vai falar sobre um filme que dividiu fãs, quebrou corações e basicamente explodiu a trilogia original dos mutantes. Eu tô falando de X-Men: O Confronto Final, lançado em 2006, dirigido por Brett Ratner. E sim, já começa polêmico só por causa do diretor, porque quem vinha comandando os dois primeiros filmes era o Bryan Singer, e quando ele saiu, muita gente já sentiu aquele cheirinho de problema no ar. Mas calma, antes de sair descendo a lenha, vamos conversar como amigos, porque eu tenho uma relação muito específica com esse filme. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que assisti. Eu tava empolgado. A trilogia vinha construindo aquele conflito ideológico absurdo entre Professor X e Magneto, aquela coisa quase filosófica sobre convivência, preconceito, identidade. E aí do nada, bum, cura mutante, Fênix Negra, guerra total, 3 filmes em um só. E é exatamente aí que mora o problema, e também o charme estranho desse filme. O filme já começa mostrando aquela simulação na sala de perigo. E cara, eu amo essa cena. É exagerada? É. É meio videogame? É. Mas ver o Wolverine do Hugh Jackman rasgando um sentinela holográfico enquanto a tempestade controla o campo de batalha é simplesmente fanservice puro. Ali você sente que os X-Men estão no auge. Eles são uma equipe consolidada. E é curioso porque esse começo quase engana a gente. Parece que vai ser só mais uma missão, mais uma evolução natural da história. Mas aí, o filme já muda o tom bruscamente quando apresenta a tal cura mutante. E aqui eu preciso falar uma coisa muito pessoal. Quando eu era mais novo, eu não entendia o peso dessa ideia. Hoje eu entendo muito mais. A cura não é só sobre perder poderes, é sobre identidade, é sobre você existir de um jeito que incomoda os outros. A coletiva de imprensa no filme é quase assustadora. O governo anuncia que desenvolveu uma forma de remover o gene mutante. Não é obrigatória, mas está disponível. E isso gera um caos ideológico. De um lado, você tem gente como a vampira, que está cansada de não poder tocar ninguém. E essa é uma das partes mais humanas do filme. Ela não quer dominar o mundo. Ela quer abraçar quem ama. E isso dói. Do outro lado, você tem Magneto, interpretado magistralmente por Ian McKellen, que enxerga a cura como uma arma. Não é sobre escolha, é sobre controle. Ele vê isso como o primeiro passo para o extermínio mutante. E aqui, meus amigos, começa o conflito ideológico mais forte da trilogia. Mas o filme não para por aí, porque enquanto o mundo discute a cura, ele resolve trazer de volta Jean Grey. E não só trazer de volta, trazer como Fênix. E aqui, eu já vou ser sincero com vocês. Essa é a decisão mais ousada e mais problemática do filme. Porque nos quadrinhos, a saga da Fênix Negra é gigante, complexa, construída com tempo. Aqui, ela é compactada em menos de 2 horas. Quando o Ciclope vai até o lago Alcali e encontra Jean viva, aquela cena tem uma carga emocional absurda. A dor dele, a esperança, o desespero. E aí acontece algo que eu lembro de ter ficado em choque no cinema. Ele morre praticamente fora de cena. E isso dividiu muita gente, porque o Ciclope era um dos pilares da equipe. E o filme simplesmente tira ele do tabuleiro rápido demais. Mas ao mesmo tempo, essa escolha já deixa claro que o filme não tá brincando. Ele quer impacto. Jean não voltou como a mulher que conhecíamos. Ela voltou como algo maior, algo instável, algo perigoso. E é aqui que entra uma das cenas mais pesadas da trilogia inteira, o confronto na casa da Jean. Quando o Professor Xavier, interpretado pelo lendário Patrick Stewart, tenta alcançar a mente dela, você sente o desespero dele. Ele não está lutando contra uma vilã, ele está tentando salvar uma aluna. Mas a Fênix não é algo que se controla, e quando ela literalmente desintegra o Professor X, o cinema ficou em silêncio. Eu lembro disso claramente. Ninguém respirava. E aqui eu preciso dizer uma coisa que talvez seja controversa. Essa cena é extremamente poderosa. Mal executada no contexto geral. Talvez. Mas poderosa. Porque ela muda completamente o equilíbrio da história. Sem Professor X. Sem Ciclope. A equipe está quebrada. Enquanto isso, Magneto cresce. Ele reúne mutantes, fala sobre orgulho, fala sobre resistência. E tem uma cena dele movendo a ponte Golden Gate que visualmente é absurda. É exagerada? Sim, mas é cinema blockbuster no máximo. E ao mesmo tempo a gente vê conflitos menores, mas igualmente importantes. O Homem de Gelo enfrentando o Piro, a vampira tomando uma decisão difícil, o Fera tentando mediar governo e mutantes. Aliás, o Fera é um personagem que eu acho subestimado nesse filme. Ele representa diplomacia, representa a tentativa de coexistência, mas tudo caminha inevitavelmente para o confronto final em Alcatraz.
E aqui o filme vira praticamente um campo de guerra. A batalha é caótica, rápida, quase apressada demais, mas tem momentos incríveis. O anjo salvando o pai, a Kitty Pryde enfrentando o Juggernaut, o Homem de Gelo finalmente assumindo seu potencial total, congelando tudo ao redor. E então chegamos ao momento que, pra mim, define o filme inteiro. Wolverine caminhando em direção a Jan enquanto seu corpo está sendo dilacerado pela energia da Fênix. Essa cena é forte, porque não é uma luta, é uma despedida. Ele não quer machucá-la, ele ama ela, e ela pede que ele a salve, dela mesma. Quando ele crava as garras, não é vitória, é tragédia. E aqui está a minha opinião mais honesta sobre esse filme. Ele é imperfeito. Muito imperfeito. Ele tenta contar história demais em tempo de menos. Ele encerra arcos de forma apressada. Ele não desenvolve a Fênix como deveria. Mas ele é corajoso. Ele mata personagens centrais. Ele toma decisões radicais. Ele muda completamente o status quo. E isso, pra mim, é algo que merece respeito. Agora, claro, o filme deixou pontas soltas. A cena final do Magneto tentando mover a peça de xadrez sugere que talvez a cura não seja permanente. A cena pós-créditos revela algo importante sobre o Professor X, ou seja, nada estava realmente encerrado, e talvez esse seja o grande legado de O Confronto Final. Ele fechou uma era, mas também abriu espaço para novas abordagens, novos recomeços, novas linhas do tempo. Então eu quero saber de vocês. Vocês acham que esse filme foi injustiçado? Ou ele realmente estragou o potencial da trilogia? Porque eu, sendo bem sincero, assisto ele hoje com outros olhos. Vejo os erros, vejo as decisões questionáveis, mas também vejo a ousadia de tentar algo gigantesco. E talvez, só talvez, ele mereça um pouco mais de crédito do que normalmente recebe. Se vocês curtiram esse formato mais aprofundado, mais conversa de amigo mesmo, já deixa aquele like porque isso ajuda demais o canal. E se prepara, porque no próximo vídeo a gente continua essa análise, entrando ainda mais fundo nas escolhas criativas, nas diferenças dos quadrinhos e no impacto que esse filme teve no futuro da franquia. Porque essa história ainda tem muito para ser dissecada. Então, bora continuar, porque se na primeira parte a gente falou do caos geral, agora eu quero entrar no que realmente faz X-Men, o confronto final ser tão controverso até hoje. E eu preciso começar falando da decisão mais arriscada do roteiro, juntar duas histórias gigantes dos quadrinhos em um único filme. Pra quem não sabe, a trama da cura mutante vem de uma linha chamada Gifted, escrita pelo Joss Whedon nos quadrinhos dos X-Men. Já a Fênix Negra é basicamente uma das histórias mais icônicas da Marvel inteira. São arcos enormes, densos, cheios de construção emocional. E o filme decidiu colocar as duas coisas no mesmo liquidificador. Olha, ousado? Muito. Inteligente? Aí a gente pode discutir, porque pensa comigo, a cura por si só já daria um filme inteiro. Só o conflito ideológico entre Magneto e Professor X sobre essa questão já sustentaria 2 horas tranquilamente. Mas o roteiro resolve jogar a Fênix no meio, que é literalmente uma entidade cósmica destruidora de mundos. E aí o que acontece? Nenhum dos dois temas tem tempo suficiente para respirar. Mas calma, antes que pareça que eu estou só criticando, deixa eu contar uma coisa, pessoal. Eu lembro que quando assisti isso pela primeira vez, eu não tava pensando em fidelidade aos quadrinhos. Eu tava pensando em impacto. E impacto esse filme tem de sobra. Principalmente na forma como ele trata Jean Grey. A Jean, interpretada pela Famke Janssen, não é simplesmente uma vilã. E eu gosto muito disso. Ela é uma bomba emocional. Ela é trauma reprimido. Ela é culpa. Ela é poder sem controle. E tem um detalhe que muita gente esquece. O filme sugere que a Fênix não é exatamente uma entidade alienígena, mas sim um lado reprimido da mente dela que o Professor X ajudou a bloquear quando ela era criança. Isso muda completamente a interpretação, porque aí entra um debate moral pesado. O Professor X fez a coisa certa ao limitar o poder dela sem consentimento, ou ele criou o monstro ao tentar esconder. Esse é o tipo de discussão que eu amo trazer aqui no canal, porque não é preto no branco, não existe resposta fácil, e o filme deixa isso no ar. Agora, vamos falar de Magneto. O Magneto do Ian McKellen está simplesmente confortável demais, sendo o vilão ideológico. E isso é muito interessante. Ele não se vê como vilão, ele se vê como líder de uma revolução. Quando ele descobre que a cura vem de um garoto mutante que neutraliza poderes, a decisão dele é imediata.
Ele não quer dialogar, ele quer eliminar a ameaça. E aqui eu preciso dizer, essa parte sempre me incomodou um pouco, porque o Magneto dos filmes anteriores era estratégico, quase filosófico. Aqui ele é mais impulsivo, mais direto para a violência. Mas talvez isso seja proposital. Talvez seja a escalada natural do conflito. Porque pensa comigo, quando você sente que a sua espécie está ameaçada de extinção, você começa a agir de forma extrema. E aí chegamos à cena da ponte Golden Gate. Cara, eu lembro do cinema vibrando nessa parte. Ver Magneto literalmente arrancando a ponte e movendo até Alcatraz é uma das imagens mais icônicas da franquia inteira. É absurdo? É, mas é aquele tipo de absurdo que a gente paga ingresso pra ver. Só que ao mesmo tempo, essa grandiosidade visual contrasta com a pressa emocional do filme. Por exemplo, a morte do Ciclope. A gente praticamente não vê. O luto é rápido. A tempestade mal tem tempo de processar. O Wolverine sente, mas o roteiro já está correndo para o próximo conflito. E isso me leva a um ponto importante. O ritmo desse filme é completamente errático. Tem momentos que parecem acelerados demais, e outros que são estranhamente silenciosos. A cena do funeral do Professor X é um desses momentos mais lentos. E eu gosto disso. Ali, você sente o peso da perda. O Wolverine está quebrado. A tempestade precisa assumir liderança. A escola precisa continuar. E isso é algo que eu valorizo muito. A ideia de legado. Mesmo com todos os erros, o filme tenta falar sobre continuidade, sobre como ideais sobrevivem mesmo quando líderes caem. E aí tem a vampira. Eu sei que muita gente acha que o arco dela foi mal resolvido, mas eu entendo a decisão. Ela sempre foi a mutante que mais sofreu por causa do próprio poder. Não poder tocar ninguém é cruel. Quando ela escolhe tomar a cura, isso não é fraqueza, é escolha. E isso conversa diretamente com o tema principal do filme. O que significa ser mutante? É dom? É maldição? É identidade? É escolha? Agora deixa eu falar de uma coisa que talvez vocês não esperem. O Juggernaut. Sim, eu sei que muita gente achou ele caricato, mas eu confesso que gosto da energia caótica dele. Ele traz aquele tom meio exagerado que combina com o terceiro ato de Guerra Total. E falando em guerra, a batalha final em Alcatraz é uma das sequências mais cheias de personagens da época. Antes do MCU dominar com batalhas gigantescas, esse filme já estava tentando fazer algo nesse nível. Tempestade usando seus poderes no máximo. Homem de Gelo finalmente mostrando todo o seu potencial, congelando o Pyro. Kitty Pryde usando a intangibilidade de forma estratégica contra o Juggernaut. Tem momentos muito bons ali, mas, de novo, tudo é muito rápido. E então, chegamos ao clímax emocional. Wolverine contra Jan. Eu já falei um pouco disso na parte anterior, mas agora eu quero entrar mais fundo. O Wolverine é basicamente o único que pode chegar perto dela sem morrer instantaneamente, por causa do fator de cura. E isso é quase simbólico. Ele é o único que pode suportar a dor de amar alguém tão poderosa e tão destruída ao mesmo tempo. Quando ele caminha enquanto o corpo dele está sendo desintegrado e regenerado ao mesmo tempo, aquilo é visualmente incrível, mas também é trágico. Ele não está lutando contra uma inimiga, ele está lutando contra o destino. E quando ele finalmente faz o que precisa ser feito, o olhar dele diz tudo. Não é heroísmo, é sacrifício. E aqui vai minha opinião definitiva sobre essa parte do filme. O conceito é brilhante. A execução é apressada. Se tivessem dividido isso em 2 filmes, talvez estivéssemos falando de uma das maiores adaptações de quadrinhos da história. Mas como é um terceiro filme tentando encerrar tudo, ele acaba sendo grande demais para o próprio tempo de tela. Agora, uma coisa que eu sempre achei interessante é o final com Magneto jogando xadrez sozinho. A peça mexendo levemente sugere que a cura não é permanente. Isso deixa uma sensação estranha, tipo, nada realmente acabou. E a cena pós-créditos, então? Aquela revelação envolvendo o Professor X muda completamente a percepção da morte dele. Ou seja, o filme quer fechar, mas ao mesmo tempo não quer fechar. E talvez seja por isso que ele deixa esse gosto agridoce. Mas eu quero saber de vocês. Se esse filme tivesse mais 40 minutos, vocês acham que ele teria sido melhor recebido? Ou o problema foi estrutural desde o começo? Porque pra mim, apesar de todos os defeitos, ele ainda tem momentos que arrepiam. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o impacto que esse filme teve na franquia, como ele praticamente forçou um reboot anos depois, e como certas decisões aqui ecoaram até produções futuras. Então já sabe, se você está curtindo essa análise aprofundada, já deixa aquele like porque isso ajuda demais. E se prepara, porque a gente ainda tem muita coisa para discutir sobre o legado deixado por o confronto final. Agora respira.
Porque se você achou que o caos já tinha sido discutido o suficiente, é aqui que a gente começa a mexer na ferida de verdade. Porque falar de X-Men, o confronto final, não é só falar da história. É falar do impacto que ele causou na franquia inteira. É falar de decisões de bastidores, pressão de estúdio, mudança de direção criativa e como tudo isso respingou no resultado final. E aqui vai uma coisa que muita gente esquece. Esse filme nasceu problemático. O diretor original dos 2 primeiros filmes, Bryan Singer, saiu para dirigir Superman Returns. Isso já foi um baque. Porque ele tinha uma visão muito específica, mais séria, quase política dos X-Men. Quando ele saiu, entrou Brett Ratner. E isso mudou o tom. Não estou dizendo que Ratner é incompetente, mas a pegada dele é mais direta, mais blockbuster, menos contemplativa. E você sente isso. O terceiro filme deixa de ser um drama político com ação e vira um evento de ação com drama no meio. E aí entra a pergunta que eu sempre faço. Isso é necessariamente ruim? Porque vamos ser honestos aqui. Tem cenas nesse filme que são absurdamente cinematográficas. A ponte sendo movida, a batalha em Alcatraz, a destruição causada pela Fênix. Visualmente, ele entrega. O problema é emocionalmente. Vamos falar da Jean de novo, porque quanto mais eu reassisto, mais eu percebo que o filme não decide o que quer fazer com ela. Ela é vilã, é vítima, é força da natureza? O roteiro sugere que o professor Chase bloqueou parte da mente dela quando criança. Isso cria uma camada moral muito interessante, mas o filme não aprofunda. Ele menciona e segue correndo, e isso me frustra, porque essa discussão poderia ter sido o coração do filme. Imagina se o conflito principal fosse: o controle é proteção ou opressão? Imagina se Magneto usasse isso como argumento contra Xavier, tipo, olha, até você teve medo do poder dela. Mas não. O filme joga essa bomba e não explora totalmente. Agora vamos falar de um personagem que eu acho que sofreu muito aqui, Tempestade. A Halle Berry tinha potencial gigante como líder depois da morte do Professor X, e o filme até dá alguns momentos pra ela, mas nada realmente profundo. Ela vira mais comandante de batalha do que personagem emocional. E isso é uma pena, porque esse era o momento perfeito para mostrar a equipe tentando se reorganizar. Outra coisa que sempre me pegou é a forma como o Magneto trata a Mística. A Mística foi leal a ele por anos, e quando ela leva a injeção da cura para salvá-lo, ele simplesmente a abandona. Essa cena é forte, porque mostra que o Magneto, apesar de todo o discurso sobre orgulho mutante, valoriza poder acima de tudo. E isso é um detalhe que muita gente ignora. Ele não é só um revolucionário idealista, ele também é pragmático ao extremo. E aqui entra uma reflexão que eu gosto muito. O filme fala sobre preconceito, mas também fala sobre elitismo dentro da própria comunidade mutante. Porque quando a Mística perde os poderes, ela deixa de ser útil, ela deixa de ser prioridade. Isso é cruel. Agora vamos falar do Wolverine. O Hugh Jackman já estava consolidado como o rosto da franquia, e esse filme basicamente transforma ele no protagonista absoluto. E eu entendo o motivo, ele era o favorito do público, mas isso também contribui para que outros personagens fiquem em segundo plano. O conflito final vira essencialmente uma história de amor trágico entre Wolverine e Jean, e eu confesso que essa parte me pega, porque apesar de tudo, funciona emocionalmente. A caminhada dele em direção à Fênix não é só sobre salvar o mundo, é sobre aceitar que amar alguém às vezes significa fazer a coisa mais difícil possível, e é aqui que o filme atinge o ápice dramático. Mas deixa eu ser bem sincero com vocês. A morte da Jean é ao mesmo tempo impactante e problemática. Impactante porque fecha o arco dela de forma trágica. Problemática porque a Fênix Negra nos quadrinhos é algo muito maior, cósmico, universal. Aqui ela é mais contida, mais interna. Não é errado, é diferente. E talvez o maior erro tenha sido vender a ideia de Saga da Fênix, quando na prática era uma versão resumida e adaptada. Agora vamos falar do legado. Esse filme praticamente encerrou a trilogia original de uma forma tão radical que a franquia ficou sem rumo por um tempo. Foi preciso anos depois vir com X-Men, primeira classe para reinventar tudo. E olha como é curioso, a franquia precisou voltar ao passado para se salvar do futuro que o confronto final criou. Isso diz muito, mas também mostra que, apesar das críticas, o universo X-Men era forte demais para morrer ali. Outra coisa que eu acho interessante é como esse filme envelheceu. Na época, muita gente odiou. Hoje, eu vejo mais gente defendendo. Talvez porque estamos acostumados com universos compartilhados gigantes, com múltiplas linhas do tempo, com retcons. Na época, matar Professor X e Ciclope parecia definitivo demais. Hoje a gente já pensa, deve ter uma explicação. E tinha mesmo. A cena pós-créditos com o Professor X
sugere que ele transferiu a consciência para outro corpo. Isso é uma ideia de quadrinhos pura, totalmente absurda, mas coerente dentro do universo. E aí você percebe que o filme nunca quis ser realista. Ele quis ser grandioso, e talvez tenha tentado ser grandioso demais. Mas quer saber? Eu ainda acho que ele tem coragem. Poucos filmes de super-herói na época tinham a audácia de matar personagens principais sem garantia de continuação imediata. Ele assumiu riscos, e mesmo que nem todos tenham funcionado, eu respeito isso. Então, deixa eu jogar uma pergunta para vocês que estão comigo até aqui. Vocês preferem um filme seguro, que joga dentro das regras? Ou um filme que arrisca tudo, mesmo correndo o risco de falhar? Porque o confronto final é exatamente isso. Um filme que arrisca, erra, mas arrisca. E no próximo vídeo, a gente vai falar especificamente sobre as diferenças entre essa versão da Fênix e a dos quadrinhos, e por que a adaptação de 2019 tentou corrigir o que 2006 fez, e se conseguiu ou não. Então já sabe? Comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te marcou nesse filme. Foi a ponte? Foi a morte do Xavier? Foi o Wolverine atravessando a tempestade de energia? Porque independente de amar ou odiar, é impossível sair indiferente. E é isso que faz a gente ainda estar falando desse filme quase 20 anos depois. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez muita gente não tenha parado para pensar quando assistiu X-Men, o confronto final pela primeira vez. Esse filme é no fundo sobre medo. Não é sobre explosões, não é sobre poderes gigantescos, não é nem sobre a Fênix. É sobre medo. Medo de perder identidade, medo de perder controle, medo de perder quem a gente ama. E quanto mais eu reassisto, mais eu percebo que o caos visual é quase uma cortina de fumaça para conflitos internos muito mais pesados. Vamos começar pela cura. A ideia da cura mutante é uma das coisas mais desconfortáveis que já colocaram num filme de super-herói daquela época, porque ela é vendida como algo voluntário, algo positivo, quase uma ajuda humanitária. Mas ao mesmo tempo, ela carrega uma mensagem implícita muito perturbadora. Ser mutante é algo que precisa ser consertado, e isso muda completamente o debate. Porque até então, nos dois primeiros filmes, a discussão era sobre aceitação. Aqui ela vira sobre erradicação. E o que eu acho mais interessante é que o filme não trata todo mundo que quer a cura como fraco. A vampira, por exemplo, toma essa decisão por amor. Ela quer tocar o Bob. Ela quer viver algo que sempre foi negado a ela. Isso é humano demais. Muita gente critica essa escolha, mas eu sempre enxerguei como coerente com a personagem. Desde o primeiro filme, ela sofre com isolamento físico. A cura representa liberdade para ela. E aí entra um detalhe que eu adoro, o contraste entre ela e Magneto. Magneto enxerga a cura como ameaça existencial, a vampira enxerga como possibilidade pessoal. E nenhum dos dois está completamente errado dentro da própria perspectiva. Esse é o tipo de conflito que eu amo ver. Agora vamos falar de outra coisa que sempre me pega, a forma como o filme trabalha o conceito de poder. Jean Grey é o exemplo máximo disso. A Fênix aqui não é apresentada como uma entidade alienígena cósmica, como nos quadrinhos. Ela é um trauma reprimido, um lado da mente que foi bloqueado pelo Professor X. E isso é pesado, porque transforma a Fênix em algo psicológico. Não é só poder demais. É repressão emocional acumulada. E quando essa repressão explode, ela não destrói só prédios. Ela destrói relações. A cena na casa da Jean continua sendo uma das mais tensas da trilogia. Quando o Professor X tenta controlá-la e ela começa a desintegrar tudo ao redor, aquilo é quase uma metáfora visual de um surto emocional incontrolável. E aqui vai uma reflexão que eu gosto muito de fazer. Será que o Xavier sempre esteve certo? O Professor X, interpretado por Patrick Stewart, sempre foi o símbolo da moralidade e da razão. Mas nesse filme, ele é questionado. Ele bloqueou parte da mente da Jean quando ela era criança. Ele decidiu por ela. Ele julgou que era para o bem maior. Mas quem dá esse direito a alguém? Essa ambiguidade deixa o personagem muito mais interessante. E quando ele morre, não é só uma perda emocional, é o colapso de uma filosofia. Sem Xavier, a ideia de coexistência pacífica fica fragilizada. E aí Magneto cresce. O Magneto do Ian McKellen aqui está menos diplomático e mais revolucionário. Ele vê a cura como o começo de um genocídio silencioso. E honestamente,
Se você olhar pelo histórico do personagem que é sobrevivente do Holocausto, isso faz muito sentido. Ele não reage bem a qualquer coisa que pareça controle estatal sobre identidade genética. Só que, ao mesmo tempo, o filme deixa claro que ele também é extremista. Quando ele abandona a mística após ela perder os poderes, a máscara cai um pouco. Ele não é só líder ideológico, ele valoriza poder, e isso adiciona uma camada interessante. A luta dele é pela sobrevivência mutante, mas sob a liderança dele. Agora vamos falar da batalha final com um olhar mais crítico. A sequência em Alcatraz é gigantesca. Mutantes correndo pela ponte deslocada, o exército armado com a cura em forma de dardos, a tempestade criando tempestades literais. Visualmente, é grandioso, mas emocionalmente, o foco vai diminuindo até sobrar basicamente 3 elementos: Magneto, Jean e Wolverine. E isso não é necessariamente ruim, porque o confronto final entre Wolverine e Jean é o clímax emocional de tudo. O Hugh Jackman entrega uma das performances mais intensas dele na trilogia original nessa cena. A dor no rosto dele enquanto avança, sendo despedaçado e se regenerando ao mesmo tempo, é quase poético. Ele não respira, ele corre. Corre para apresentar a cura, corre para trazer a Fênix, corre para matar personagens, corre para entregar uma guerra. E talvez seja por isso que ele deixa essa sensação agridoce, porque quando termina, você sente que viu algo grande, mas também sente que poderia ter sido maior ainda. Agora, eu quero saber uma coisa de vocês. Se esse filme tivesse sido dividido em 2, um focado na cura e outro focado exclusivamente na Fênix, vocês acham que estaríamos falando de uma das maiores duologias de super-herói da história? Porque potencial tinha, mas escolhas foram feitas, e é isso que torna o confronto final tão fascinante de analisar. Ele não é um desastre completo, ele não é uma obra-prima esquecida, ele é um filme que ousou abraçar o caos, e às vezes, abraçar o caos gera resultados imperfeitos, mas memoráveis. E no próximo vídeo, a gente vai mergulhar nas comparações diretas com os quadrinhos da saga da Fênix Negra, porque aí sim a conversa fica ainda mais interessante. Então já deixa aquele comentário dizendo: você está do lado do Xavier ou do lado do Magneto nessa história da cura? Porque no fundo, é essa pergunta que o filme deixa ecoando quando os créditos sobem. Agora, deixa eu ir um pouco mais fundo, porque se você chegou até aqui nessa análise de X-Men, o confronto final, você já percebeu que esse filme é quase um estudo de decisões ousadas. Algumas brilhantes, outras questionáveis, mas todas impactantes. E nessa parte eu quero falar sobre consequência, porque uma coisa que eu sempre senti assistindo esse filme é que ele tenta ser o fim definitivo. Ele carrega um peso de encerramento muito forte, e isso muda completamente a energia da narrativa. Os 2 primeiros filmes construíram o conflito ideológico entre Xavier e Magneto como algo contínuo. Aqui não. Aqui parece que tudo precisa explodir de uma vez. E sabe o que é curioso? O filme se chama O Confronto Final. Ele promete encerramento, promete resolução, promete que algo vai acabar. E acaba mesmo. Professor X morre, Jean morre, Ciclope morre, Magneto perde seus poderes. A trilogia termina com 3 funerais simbólicos. Isso não é pouca coisa. Poucos blockbusters daquela época tinham coragem de mexer tanto no próprio elenco principal. E isso me leva a uma reflexão interessante. Será que o filme foi corajoso demais para o seu próprio bem? Porque quando você elimina tantos pilares de uma franquia, você não está só contando uma história. Você está redefinindo o futuro dela. E o futuro foi complicado. A franquia precisou se reinventar anos depois com X-Men. Primeira classe, basicamente voltando no tempo para reconstruir a base que esse filme desestruturou. Mas ao mesmo tempo, eu admiro o fato de que o confronto final não jogou seguro. Ele poderia ter terminado com um empate ideológico, com Magneto preso novamente, com Jean contida, com tudo mais ou menos no lugar. Mas não. Ele escolheu tragédia, e tragédia é algo que combina com X-Men. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente critica, e com razão, o desenvolvimento apressado dos novos mutantes. O Anjo, por exemplo, o arco dele é interessante. O pai dele está diretamente ligado à criação da cura. Ele representa a dor de ser rejeitado dentro da própria família. Mas o filme não tem tempo de aprofundar isso. Ele aparece forte no começo, tem aquele momento visual incrível tentando arrancar as próprias asas quando criança, e depois vira quase figurante na batalha final. Isso é um padrão do filme. Ele apresenta ideias muito boas, mas não tem espaço para explorá-las completamente. Mesma coisa com o garoto que anula poderes, que nos quadrinhos é conhecido como Lich.
Ele é literalmente o centro do conflito, porque a cura é baseada na habilidade dele. Mas ele não tem voz. Ele é mais um símbolo do que um personagem. E isso não é errado do ponto de vista narrativo, mas deixa a sensação de que faltou profundidade. Agora deixa eu falar do Magneto mais uma vez, porque essa versão do Ian McKellen aqui é quase o ápice da evolução do personagem na trilogia original. Ele começa como um antagonista ideológico sofisticado no primeiro filme. No segundo, ele é quase um aliado temporário. No terceiro, ele assume totalmente o papel de líder revolucionário. Mas existe uma mudança sutil. Ele está mais radical. E eu sempre interpretei isso como resultado do acúmulo de frustrações. Ele tentou diálogo, tentou estratégia, tentou manipulação política. Agora, ele está em modo guerra. E a cena da ponte Golden Gate continua sendo uma das representações visuais mais icônicas do poder dele. Não é só sobre força, é sobre declaração. Ele está dizendo: vocês querem guerra? Então vamos atravessar a cidade inteira para chegar até vocês. É exagerado, mas é simbólico. Agora vamos falar do Wolverine de novo, porque o Hugh Jackman praticamente carrega o peso emocional final do filme nas costas. O interessante é que ele começa a trilogia como um outsider, alguém que não queria fazer parte de nada, e termina como o único capaz de tomar a decisão mais difícil de todas. Isso é arco de personagem bem construído ao longo de 3 filmes. Ele passa de fugitivo solitário para alguém que assume responsabilidade emocional. E o momento final com Jean não é só um ato de heroísmo, é o fechamento da jornada dele dentro dessa trilogia. Ele aprende que não pode salvar todo mundo. Às vezes, salvar significa deixar ir. E isso é pesado. Agora deixa eu tocar num ponto técnico que pouca gente comenta: o ritmo da montagem na batalha final. O filme intercala confrontos rapidamente. Homem de Gelo versus Pyro, Kitty versus Juggernaut, Tempestade controlando o clima, Fera enfrentando soldados, Magneto desviando ataques. É quase como se fosse um mosaico de pequenos clímax dentro de um grande clímax. Isso cria intensidade, mas também impede que qualquer luta tenha muito tempo para respirar. É aquela sensação de uau constante, mas sem pausa para processar. E talvez isso resuma o filme inteiro. Ele quer impressionar o tempo todo, mas emoção precisa de silêncio às vezes. E mesmo com tudo isso, eu ainda acho que o confronto final tem algo que muita produção atual não tem: consequência real. Quando os créditos sobem, o mundo mudou. Não foi só mais uma batalha vencida. A escola está diferente. A liderança mudou. O equilíbrio ideológico foi abalado. E aquela última cena do Magneto tentando mover a peça de xadrez, aquilo é quase poético. Sugere que nada é totalmente permanente. Nem a cura, nem o poder, nem o fim. E a cena pós-créditos, então? A revelação envolvendo o Professor X deixa claro que a franquia ainda tinha cartas na manga. Mas o impacto emocional já estava feito. E agora eu quero jogar uma pergunta para vocês. Vocês preferem um final que fecha tudo de forma limpa ou um final que deixa cicatrizes? Porque o confronto final não termina com aplausos, termina com luto. E talvez seja por isso que ele ainda gera debate quase 20 anos depois. No próximo vídeo, eu quero entrar especificamente na comparação direta com a saga da Fênix Negra dos quadrinhos, o que foi mudado, o que foi simplificado e o que talvez tenha sido impossível adaptar naquele momento do cinema. Então já comenta aqui qual morte mais te impactou nesse filme, porque independente de gostar ou não, ele mexeu com a gente. E isso pra mim já diz muita coisa. Agora segura essa, porque se você achava que a gente já tinha ido fundo o suficiente em X-Men, o confronto final, ainda não. Ainda tem uma camada que quase ninguém discute direito: a responsabilidade histórica desse filme dentro do cinema de super-herói. E eu tô falando sério. Em 2006, o gênero ainda não era essa máquina perfeitamente planejada que a gente conhece hoje. Não existia fórmula consolidada de universo compartilhado. Não existia aquele planejamento de 10 anos à frente que virou padrão depois. Esse filme foi feito numa época em que os estúdios ainda estavam aprendendo a lidar com franquias gigantes. E isso explica muita coisa. O terceiro filme da trilogia tinha pressão absurda. Precisava ser maior que os anteriores. Precisava fechar arcos. Precisava entregar espetáculo. E ao mesmo tempo precisava manter o peso dramático que os 2 primeiros construíram. É uma equação quase impossível. E eu acho que parte do caos que a gente sente no filme vem exatamente dessa pressão. Vamos falar de expectativa. Depois de X-Men 2, que muita gente considera um dos melhores filmes de super-herói da década, a régua estava lá em cima. X2 era mais sombrio, mais político, mais coeso, então quando o confronto final veio com mais explosão, mais mutantes na tela e menos desenvolvimento,
O choque foi inevitável, mas olha que curioso, se você assistir hoje, sem o peso da comparação direta, ele funciona melhor do que funcionava na época. Porque hoje, a gente já viu sagas sendo comprimidas, reboots acontecendo, personagens morrendo e voltando. Em 2006, isso era muito mais impactante. Agora deixa eu entrar num ponto que eu acho essencial. O tratamento da Fênix como força interna, não cósmica. Nos quadrinhos, a Fênix é uma entidade universal. No filme, ela é um trauma reprimido. E eu entendo a decisão. Trazer uma entidade cósmica naquele momento do cinema talvez fosse arriscado demais. O público ainda estava se acostumando com conceitos mais pé no chão dentro de super-heróis. Então transformar a Fênix em algo psicológico faz sentido cinematograficamente, mas isso reduz a escala mitológica. E aqui mora um conflito interessante. O filme tenta ser o maior da trilogia, mas ao mesmo tempo reduz a origem da maior ameaça para algo mais íntimo. Isso cria uma tensão estranha entre grandiosidade visual e simplificação conceitual. Agora deixa eu falar de uma cena que sempre me marcou, mas pouca gente comenta, quando o Magneto percebe que perdeu os poderes. O Ian McKellen entrega ali uma atuação sutil, não é um grito exagerado, é uma realização silenciosa. E pensa no que isso significa para ele, um homem que construiu toda a identidade em torno de ser mutante, de ser superior, de liderar pela força, de repente está vulnerável. É quase uma ironia cruel. E o mais interessante é que o filme não humilha ele. Ele continua digno, continua com postura de líder, mesmo sem poder. E aquela última cena no parque, jogando xadrez, é quase melancólica. Talvez ele nunca tenha sido só os poderes. Talvez ele sempre tenha sido a mente estratégica. Agora vamos falar de impacto emocional coletivo. O funeral do Professor X muda completamente a dinâmica da equipe. A Tempestade assume a escola. O Wolverine vira referência moral. O Fera continua tentando manter diálogo com o governo. E aqui eu gosto de como o filme mostra que o mundo não para depois da tragédia. A escola continua. Os alunos continuam. A causa continua. Isso é muito X-Men. Mas ao mesmo tempo, a ausência do Professor X deixa um vazio que o filme não consegue preencher totalmente, porque ele era o coração ideológico da história. E quando o coração some, sobra a guerra. Agora deixa eu entrar numa reflexão mais pessoal. Eu lembro que quando saí do cinema em 2006, eu estava dividido. Parte de mim achou tudo grande, explosivo, impactante. Outra parte sentiu que algo estava faltando. Hoje, revendo com mais maturidade, eu percebo que o que faltava era tempo. Tempo para o luto, tempo para o conflito moral da cura, tempo para a transformação da Jean. O filme é quase como um mutante superpoderoso que não aprendeu a controlar a própria energia. Ele explode em todas as direções ao mesmo tempo. E isso é poeticamente apropriado, se você pensar. Agora deixa eu jogar uma provocação aqui. E se o confronto final fosse lançado hoje, na era de universos compartilhados, com 2 ou 3 filmes para desenvolver a Fênix e a cura, será que ele seria visto como uma obra-prima? Porque o material estava ali, os temas eram fortes, os personagens estavam consolidados. Talvez o problema não tenha sido a ideia, mas a compressão. E mesmo assim, mesmo com todos esses talvez, eu continuo achando que o filme tem algo raro, consequência emocional real. Quando Wolverine mata Jean, não tem piadinha depois, não tem quebra de clima, não tem alívio cômico imediato. É silêncio. E silêncio em blockbuster é algo poderoso. Então deixa eu perguntar pra você que está acompanhando essa análise. Você acha que o filme falhou por ambição excessiva? Ou você prefere um filme que tenta demais do que um que tenta pouco? Porque o confronto final tentou tudo. Tentou encerrar, tentou impactar, tentou surpreender. E talvez tenha tropeçado no próprio tamanho. Mas uma coisa é inegável. Ele marcou a história dos filmes de super-herói. E no próximo vídeo, a gente vai entrar no pós-impacto. Como esse filme influenciou diretamente as decisões criativas que levaram ao reboot e as mudanças de linha do tempo que vieram depois. Porque a história não terminou aqui. Na verdade, ela só ficou mais complicada. Agora deixa eu falar de uma coisa que muita gente ignora quando analisa X-Men, o confronto final, o lado emocional do público. Porque não foi só um filme que dividiu crítica, ele dividiu fãs de verdade. Amizades quase acabaram em fórum naquela época, eu tô falando sério. E eu lembro perfeitamente do clima em 2006. A internet já existia forte, mas não era essa avalanche de redes sociais que a gente tem hoje. Mesmo assim, os debates eram intensos. Tinha gente dizendo que o filme destruiu a franquia. Tinha gente defendendo como um final ousado e corajoso, e talvez os dois lados tenham razão, mas vamos olhar para algo essencial: apego. Quando você acompanha 3 filmes com os mesmos personagens, você cria vínculo.
E o confronto final decide cortar esses vínculos sem aviso. Ciclope morre quase fora de cena. Professor X desintegrado. Jean executada pelo homem que a ama. Magneto despojado dos poderes. Isso não é um encerramento confortável. E aí, entra um detalhe psicológico interessante. O público geralmente rejeita o que machuca emocionalmente de forma abrupta. Talvez parte do ódio inicial tenha vindo disso. Agora deixa eu falar de estrutura narrativa. Esse filme tem 3 grandes arcos simultâneos: a cura, a Fênix e a guerra final. Em termos de roteiro clássico, isso é arriscado, porque você está dividindo o foco emocional do espectador. E o resultado é que nenhum desses arcos recebe tempo máximo de desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, isso cria sensação de mundo em colapso, porque enquanto o governo anuncia a cura, Jean ressurge como ameaça interna, e Magneto organiza uma revolução. É como se o universo mutante estivesse sendo pressionado de todos os lados. E isso combina com o título, Confronto Final. Não é um duelo isolado, é um choque sistêmico. Agora vamos falar de uma coisa que envelheceu melhor do que muita gente admite: o conflito ideológico sobre identidade. Hoje, debates sobre identidade, aceitação e escolha são ainda mais presentes na sociedade. A ideia de oferecer uma cura para algo que faz parte de quem você é soa muito mais pesada hoje do que soava em 2006, e isso faz o filme ganhar uma nova camada de relevância. A decisão da vampira, por exemplo, é muito mais complexa do que parece. Ela não está negando quem ela é. Ela está buscando autonomia sobre o próprio corpo, e isso é um tema extremamente atual. Agora deixa eu falar da liderança pós-Xavier. Quando o Professor X morre, interpretado pelo lendário Patrick Stewart, a escola fica sem o seu farol moral, e a Tempestade assume. Mas o filme não tem tempo suficiente para mostrar a transição completa de liderança, e isso deixa um vácuo emocional, porque Xavier não era só um personagem, ele era o equilíbrio da narrativa. Sem ele, o mundo parece mais instável, e talvez essa instabilidade seja proposital. Agora vamos falar do Magneto uma última vez nessa parte, porque o Ian McKellen entrega uma versão quase shakespeariana do personagem aqui. Existe tragédia nele. Ele luta contra o que enxerga como genocídio iminente. Ele reúne seguidores. Ele faz discursos inflamados. Mas no final, ele perde tudo. Perde mística, perde os poderes, perde a guerra. E a cena final no parque não é de derrota explosiva, é de melancolia. Talvez o maior castigo para ele não tenha sido perder os poderes, mas perder a convicção de invencibilidade. Agora vamos falar do Wolverine mais uma vez, porque o Hugh Jackman sai desse filme transformado. Ele começou a trilogia como um homem perdido, sem memória, sem propósito. Aqui ele termina como alguém que tomou a decisão mais dolorosa possível. E isso é crescimento de personagem. O silêncio depois da morte da Jean é um dos momentos mais maduros do filme. Não tem celebração, não tem música triunfante, tem consequência. E consequência é algo que muitas franquias modernas evitam. Agora deixa eu fazer uma análise quase filosófica aqui. O confronto final fala sobre controle. O governo quer controlar o gene mutante. Xavier tentou controlar a mente de Jean. Magneto quer controlar o destino dos mutantes. Jean perde o controle de si mesma. Wolverine precisa controlar o próprio coração para fazer o que é necessário. É tudo sobre controle. E talvez por isso o filme pareça tão caótico, porque todo mundo está tentando controlar algo que está escapando. E no meio disso tudo, a pergunta que fica é: até onde você vai para proteger o que você ama? Magneto vai até a guerra. Xavier vai até manipulação mental. Wolverine vai até o sacrifício. Jean vai até a autodestruição. Isso não é simples história de herói contra vilão, é conflito de valores. E talvez seja por isso que, mesmo com falhas estruturais, o filme ainda gera discussão, porque ele mexe com princípios. Agora, eu quero deixar uma pergunta bem direta para vocês. Vocês acham que o filme deveria ter sido mais contido e focado? Ou vocês gostam dessa energia quase apocalíptica de agora ou nunca? Porque o confronto final não é um filme tímido. Ele é exagerado, ele é intenso, ele é imperfeito, mas ele é memorável. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como a franquia precisou literalmente reescrever o próprio passado para lidar com as consequências desse filme. Porque quando você faz escolhas radicais, o futuro precisa se adaptar. E é exatamente isso que aconteceu com os X-Men depois de 2006. Agora a gente chega numa parte que pra mim é quase terapêutica falar sobre X-Men. O confronto final, porque é aqui que eu quero discutir algo que sempre ficou no ar. Esse filme realmente estragou a trilogia ou ele só não entregou o que as pessoas esperavam? Porque existe uma diferença enorme entre fracassar e frustrar expectativas. E eu sinto que muita da rejeição inicial veio da expectativa errada.
Muita gente esperava que o terceiro filme fosse uma evolução natural de X-Men 2, mais político, mais focado na tensão ideológica entre Xavier e Magneto. Mas o que recebemos foi praticamente um filme catástrofe emocional. E talvez esse tenha sido o choque. Agora deixa eu trazer um ponto interessante: o tom. Os dois primeiros filmes tinham uma atmosfera quase elegante, mais contidos, mais dramáticos. O terceiro é mais explosivo, mais agressivo, mais direto. Isso tem muito a ver com a mudança de direção para Brett Ratner. Ele trouxe uma energia diferente, menos contemplativa, mais espetáculo. E aqui eu não estou dizendo que um estilo é melhor que o outro, mas a mudança é perceptível. É quase como se você estivesse assistindo ao final de uma trilogia com uma identidade levemente alterada. E isso, para quem estava emocionalmente investido, pesa. Agora vamos falar de algo que eu acho extremamente subestimado nesse filme: o conceito de irreversibilidade. Até esse ponto da franquia, sempre existia uma sensação de que as coisas poderiam ser contornadas. Aqui não. Ciclope morre, Professor X morre, Jean morre, Magneto perde os poderes. Essas decisões passam uma mensagem clara: existem consequências permanentes. E isso é raro em franquias de super-herói. Hoje em dia, a gente já entra no cinema pensando: ok, se morrer, volta em outro filme ou outra linha do tempo. Mas em 2006, aquilo parecia definitivo. E isso doeu. Agora deixa eu falar da cena da ponte Golden Gate de novo, mas sob outro ângulo. Quando o Magneto, vivido pelo incrível Ian McKellen, move a ponte inteira até Alcatraz, aquilo não é só um espetáculo visual, é um gesto simbólico. Ele está literalmente criando um caminho para a guerra. Ele está dizendo que não existe mais separação segura entre mutantes e humanos. A ponte deixa de ser conexão e vira invasão. É um detalhe que pouca gente analisa, mas é forte. Agora vamos falar da Fênix sob uma perspectiva diferente. A escolha de não torná-la uma entidade cósmica, mas sim uma parte reprimida da mente de Jean, faz o conflito ser mais íntimo. Só que isso também limita a grandiosidade mítica da personagem. Nos quadrinhos, a Fênix é quase divina. No filme, ela é trágica. E talvez essa escolha tenha dividido opiniões porque alguns fãs queriam ver a escala cósmica completa. Mas eu vou ser sincero, eu gosto da versão mais psicológica, porque ela conversa melhor com o tom da trilogia. O problema não é a ideia, é o tempo de desenvolvimento. Se a transformação da Jean tivesse sido construída ao longo de 2 filmes, o impacto teria sido devastador de uma forma ainda maior, mas condensar isso tudo em um único ato faz parecer abrupto. Agora, deixa eu falar do Wolverine mais uma vez. E eu sei que parece repetitivo, mas é impossível falar desse filme sem falar do Hugh Jackman. Esse filme consolida ele como o coração emocional da franquia. Ele é o único que atravessa os 3 filmes com crescimento claro, e aqui ele encerra um ciclo. A decisão de matar Jean não é sobre força, é sobre responsabilidade. Ele entende que amar alguém não significa permitir que essa pessoa destrua o mundo. É uma decisão madura. E essa maturidade é o que diferencia o Wolverine do primeiro filme do Wolverine do terceiro. Agora vamos tocar num ponto que sempre me intrigou: o tratamento da Mística. Quando ela leva a injeção da cura para salvar Magneto e ele simplesmente a abandona. Aquilo é brutal e revela muito sobre ele. Magneto sempre falou sobre orgulho mutante, mas quando o poder desaparece, a lealdade também some. Isso adiciona uma camada de hipocrisia ao personagem e torna ele mais humano, porque ele não é um vilão unidimensional. Ele é cheio de contradições. Agora deixa eu fazer uma provocação. E se o confronto final tivesse sido dividido em 2 partes, como hoje é comum fazer com grandes sagas? Parte 1, focada na cura e na tensão política. Parte 2, focada exclusivamente na Fênix Negra. Talvez estaríamos falando de uma das maiores adaptações da Marvel, mas na época essa estrutura ainda não era tendência, e o filme acabou sendo comprimido em algo maior do que conseguia sustentar. Mesmo assim, mesmo com todos os "e se", eu continuo achando que ele merece mais crédito do que recebe, porque ele não foi covarde, ele não entregou um final confortável, ele escolheu a tragédia, e tragédia marca. Então, eu quero saber de você. Quando você pensa em o confronto final, qual imagem vem primeiro na sua cabeça? A ponte se movendo? A desintegração do Professor X? O Wolverine caminhando em direção a Jean? Ou Magneto sozinho no parque tentando mover uma peça de xadrez? Porque independente da resposta, isso prova uma coisa: o filme pode ser imperfeito, mas ele é inesquecível. E no próximo vídeo, a gente vai fechar essa análise falando sobre como o tempo foi generoso com esse filme. Ou não. Porque quase 20 anos depois, a pergunta continua viva. O confronto final foi um erro? Ou foi um final corajoso demais para a sua época? Agora a gente entra numa parte que é quase uma autópsia emocional de X-Men.
o confronto final. Porque depois de falar de direção, roteiro, decisões ousadas, eu quero falar do sentimento que fica quando os créditos sobem, porque esse filme deixa um silêncio estranho. Não é aquele silêncio de uau, que final épico. É um silêncio meio pesado, meio desconfortável, e eu acho que isso é intencional. Vamos lembrar como ele termina. Jean morta. Professor X morto. Ciclope morto. Magneto aparentemente sem poderes. A escola tentando seguir em frente. Isso não é vitória tradicional, é sobrevivência. E talvez esse seja o ponto mais subestimado do filme. Agora deixa eu falar de legado interno da história. Os X-Men sempre foram uma metáfora sobre minorias, sobre preconceito, sobre convivência. E nesse terceiro filme, a metáfora vira radicalização. O governo cria uma cura. Magneto responde com guerra. Jean vira uma bomba emocional descontrolada. E o Wolverine é forçado a tomar a decisão mais difícil possível. Tudo escala. E essa escalada é quase inevitável. Mas deixa eu ser honesto com vocês. O filme sofre porque ele não tem espaço para respirar entre esses eventos gigantes. É quase como se estivéssemos assistindo 3 temporadas de uma série condensadas em 2 horas. E isso cria uma sensação de atropelo narrativo, mas, ao mesmo tempo, isso também faz o filme parecer intenso do começo ao fim. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente comenta: o impacto do filme na imagem da franquia. Depois dele, houve uma espécie de quebra de confiança. Parte do público ficou com receio sobre o futuro dos X-Men no cinema. Foi só com X-Men, primeira classe, que a franquia recuperou totalmente a estabilidade criativa. E olha que curioso, para consertar o futuro, a saga precisou voltar ao passado. Isso é quase poético. Mas deixa eu tocar num ponto delicado. Será que o filme realmente destruiu tanto assim? Porque se você olhar isoladamente, ele tem momentos extremamente fortes. A morte do Professor X, interpretado pelo lendário Patrick Stewart, é chocante até hoje. O abandono da mística por Magneto revela uma camada fria e cruel do personagem. A caminhada final do Hugh Jackman como Wolverine em direção a Jean é visualmente e emocionalmente poderosa. A perda dos poderes do Magneto é quase trágica. Esses momentos funcionam. O problema nunca foi falta de impacto, foi excesso de ambição dentro de pouco tempo. Agora, deixa eu fazer uma análise de personagem que eu sempre achei interessante: o Fera. Ele representa o meio termo. Ele acredita na diplomacia, ele trabalha com o governo, mas não abandona sua identidade mutante. Ele é a prova de que coexistência ainda é possível, mesmo quando tudo parece caminhar para o confronto. E talvez o filme pudesse ter explorado mais esse lado político através dele. Mas, novamente, falta tempo. Agora vamos falar da cena pós-créditos. A revelação envolvendo o Professor X sugere que ele transferiu sua consciência para outro corpo. Isso muda completamente a interpretação da morte dele. E aqui entra uma crítica interessante. Ao dar essa saída, o filme enfraquece um pouco o peso da perda. Mas ao mesmo tempo, é extremamente fiel ao espírito dos quadrinhos, onde nada é completamente definitivo. E isso mostra como o filme estava dividido entre ser conclusivo e manter portas abertas. Agora eu quero falar de percepção ao longo do tempo. Em 2006, muitos viram o filme como uma decepção. Hoje, quase 20 anos depois, existe uma revisão acontecendo. Muita gente começou a enxergar que, apesar dos erros, ele tentou fazer algo grande. Ele tentou fechar uma trilogia de forma trágica. Ele tentou arriscar. E arriscar às vezes custa caro, mas também deixa marca. Agora deixa eu jogar uma pergunta que talvez seja a mais importante dessa série de análises. Você prefere um final seguro e previsível, ou um final imperfeito, mas corajoso? Porque o confronto final é exatamente isso. Imperfeito, mas corajoso. E talvez a maior prova disso seja o fato de que ainda estamos aqui, discutindo cada decisão, cada morte, cada escolha ideológica. Se fosse esquecível, ninguém falaria mais dele. E isso diz muito. No próximo vídeo, eu quero fechar essa jornada analisando a trilogia como um todo, como o confronto final se encaixa dentro dos 3 filmes e se ele realmente honra o que foi construído antes. Porque a história dos X-Men no cinema não é só sobre poderes, é sobre escolhas, e as escolhas feitas aqui mudaram tudo. Chegamos aqui, e agora eu quero dar um passo atrás e olhar para X-Men, o confronto final como parte de algo maior. Não só como um filme isolado, mas como o terceiro ato de uma trilogia que começou lá em 2000, quando o filme de super-herói ainda era aposta arriscada. Porque quando você olha a trilogia inteira, você começa a perceber uma coisa interessante. Cada filme representa uma fase do conflito. O primeiro foi descoberta. O segundo foi radicalização. O terceiro é colapso. E talvez esse colapso seja intencional.
No primeiro filme, conhecemos o mundo mutante, o embate ideológico entre Xavier e Magneto. No segundo, esse conflito cresce, ganha camadas políticas e morais. No terceiro, ele explode. E aqui entra a pergunta mais importante dessa análise inteira. O confronto final honra o que foi construído antes? Minha resposta sincera? Sim, mas de forma turbulenta, porque os temas continuam ali. A metáfora sobre preconceito continua. A discussão sobre identidade continua. A rivalidade Xavier versus Magneto continua, mesmo que um deles saia do tabuleiro cedo demais. Mas o tom muda, e essa mudança é o que gera estranhamento. Agora deixa eu falar de algo que amarra a trilogia inteira, a filosofia. Xavier acredita em coexistência. Magneto acredita em superioridade mutante. No primeiro filme, essa diferença é teórica. No segundo, vira conflito estratégico. No terceiro, vira guerra aberta. É uma escalada natural. Só que quando o Professor X, interpretado por Patrick Stewart, morre, essa filosofia perde sua voz principal, e o mundo fica desequilibrado. Isso é narrativamente ousado, mas também deixa um vazio que o filme não consegue preencher completamente. Agora vamos falar do Magneto mais uma vez, porque o Ian McKellen encerra a trilogia com uma camada trágica que eu acho fascinante. Ele começa como vilão ideológico elegante, termina como revolucionário derrotado, mas não quebrado. E aquela última cena dele tentando mover a peça de xadrez é simbólica demais. Ela diz que a luta nunca acaba completamente, que a identidade nunca é apagada tão facilmente. E aqui entra algo que eu acho brilhante, a ideia de que poder não é só físico. Mesmo sem magnetismo, ele continua sendo Magneto. Agora vamos falar do Wolverine como fio condutor da trilogia. O Hugh Jackman é o personagem que mais evolui do começo ao fim. No primeiro filme, ele é um estranho tentando entender quem é. No segundo, ele busca o passado. No terceiro, ele toma a decisão mais madura e dolorosa de toda a jornada. Ele não termina feliz, ele termina responsável, e isso é um arco completo. A morte da Jean não é só sobre impedir a Fênix, é sobre aceitar que nem todo amor pode ser salvo. E isso fecha o ciclo emocional dele na trilogia original. Agora deixa eu falar de um detalhe que eu acho extremamente importante, a sensação de consequência real. Ao final do terceiro filme, o mundo mudou. Não é como se tudo voltasse ao normal. A escola está diferente, a liderança mudou, a relação entre humanos e mutantes ficou ainda mais frágil, e isso é raro. Hoje em dia, muitas franquias evitam mudanças permanentes até o último segundo. Aqui, o roteiro não teve medo. Talvez tenha sido precipitado em alguns pontos, mas não foi covarde. Agora vamos falar de algo que eu considero o maior problema estrutural do filme: ritmo. Ele não tem tempo para processar o impacto de cada morte. Ciclope vai rápido demais. Professor X morre antes de explorar totalmente o conflito moral com Jean. A Fênix surge e atinge o clímax no mesmo filme. Tudo é intenso, mas acelerado. E é aí que mora a maior crítica justa. Não é sobre ideias ruins, é sobre compressão excessiva. Mas mesmo assim, mesmo com essa pressa, o confronto final fecha a trilogia com algo que eu respeito muito: peso. Não é leve, não é divertido, não é confortável, é pesado. E talvez essa seja a intenção, porque os X-Men nunca foram sobre leveza, sempre foram sobre conflito. Então eu quero deixar uma reflexão final dessa parte. Se o terceiro filme tivesse sido mais seguro, mantendo todos vivos e deixando portas abertas sem grandes perdas, ele seria mais amado? Talvez, mas também talvez fosse menos memorável. Porque o que faz a gente ainda discutir esse filme quase 20 anos depois não são as cenas de ação, são as decisões, as mortes, as escolhas morais. E no próximo vídeo, que vai ser o fechamento dessa análise inteira, eu quero responder de forma definitiva. Afinal, o confronto final é um fracasso injustiçado, ou um final ousado que pagou o preço por ser ambicioso demais? Porque depois de tudo isso, a resposta não é simples, e talvez nunca tenha sido. Chegando aqui, a gente precisa conversar sobre algo que muita gente ignora quando fala de X-Men: o confronto final, a construção da Fênix Negra e o impacto dela no arco emocional de todos os personagens. Sério, essa é a parte que define quase tudo o que acontece no filme. E olha, vou ser direto, é confuso, intenso, mas absolutamente fascinante. A Fênix não é apenas uma ameaça externa. Diferente de um vilão tradicional que você consegue identificar, ela é interna. É a Jean que todos amam, mas também é algo que ninguém consegue controlar.
Essa dualidade torna a tensão psicológica quase insuportável. E quando você pensa no relacionamento entre Ciclope e Jean, meu amigo, isso explode. Porque o Ciclope, interpretado pelo James Marsden, ama Jean, mas ele está preso entre amor e destruição. E esse dilema é explorado de forma muito mais visceral do que eu esperava quando revi o filme recentemente. E a escolha do diretor Brett Ratner de condensar tudo isso em 2 horas e meia foi arriscada. Ele precisa mostrar a evolução da Fênix, a crise de liderança da escola, a rebelião de Magneto e ainda encaixar a cura que o governo oferece para mutantes. Ou seja, tem muito acontecendo ao mesmo tempo. E honestamente, é aí que algumas críticas fazem sentido. A sensação de atropelo é real, mas por outro lado, essa pressa também transmite a urgência da narrativa. O mundo dos X-Men está literalmente em colapso, e você sente isso o tempo todo. Agora vamos falar de uma das cenas mais icônicas. Quando Ciclope e Jean finalmente se encontram na água. Essa cena é carregada de tensão e emoção. Jean ressurge como Fênix, mas ainda existe uma centelha da Jean que Ciclope ama. Ele tira o óculos para tentar se conectar com ela, e é aí que percebemos que o amor dele não é suficiente para conter o caos. E o que acontece? Um beijo. Que não é exatamente amoroso, mas devastador, porque dispara todo o poder da Fênix e resulta na morte involuntária do Ciclope. Cara, isso é pesado, e mostra como o filme não tem medo de brincar com consequências reais. Isso diferencia o confronto final de muitos filmes de super-herói modernos, que quase sempre evitam mortes permanentes. Falando em mortes, não podemos deixar de mencionar Professor X. O Patrick Stewart entrega mais uma performance magistral. Ele morre tentando conter a Jean, e a forma como isso acontece é triste, mas tem propósito. Ele representa a lógica e a esperança, e sua ausência deixa a escola vulnerável. Esse peso é transmitido de forma emocional, mesmo que o roteiro às vezes não dê o espaço que a cena merece. É como se a perda fosse sentida mais pelo público do que pelos personagens na tela. Agora vamos entrar num ponto interessante. Magneto. Cara, Ian McKellen arrasa. O Magneto aqui não é só vilão, ele é quase um anti-herói. Ele acredita que o mundo está contra os mutantes e decide agir. Quando ele resgata Mística e reúne seguidores, vemos o lado ideológico dele brilhar. Mas aí vem a ironia. Ele perde tudo no fim, poderes, aliados, e ainda vê a própria ideia de superioridade mutante ser contestada. E isso faz dele um personagem trágico, quase shakespeariano. Eu adoro isso, porque mesmo como vilão, ele continua sendo humano e complexo. Outro ponto que eu sempre quis comentar: a cura dos mutantes. Esse conceito divide opiniões, mas para mim é genial, porque coloca cada mutante diante da escolha, manter suas habilidades ou viver como humano normal. Isso gera dilemas pessoais incríveis. Rogue, que ama Bob, sente o conflito mais do que ninguém. Ela quer estar com ele, mas não pode por causa dos poderes. Essa decisão de abrir mão da própria habilidade para poder se conectar emocionalmente com alguém é um tema profundo que toca em identidade, amor e sacrifício. E claro, a batalha final no Laboratório da Cura é um caos visual, mas também é carregada de simbolismo. Magneto tentando destruir a cura, Wolverine tentando impedir a Jean de se perder no poder, e os outros mutantes divididos entre apoiar ou resistir. É o ápice da escalada que o filme constrói desde o início. Eu amo essa parte porque mesmo com falhas de ritmo, você sente que cada personagem está tomando decisões que refletem sua personalidade e história. Não é só explosão, é escolha. Agora deixa eu falar de algo que muita gente ignora. A evolução da Tempestade. Ela finalmente assume a liderança da escola depois da morte de Xavier. Isso é significativo porque adiciona uma perspectiva diferente de liderança. Ela é prática, estratégica, mas ainda sensível. E isso é importante porque mostra que mesmo com perdas enormes, a comunidade mutante consegue sobreviver, se reorganizar e continuar. E antes de fechar essa parte, eu preciso destacar o peso emocional final, a morte de Jean. Não é apenas uma morte de personagem, é o clímax emocional da trilogia. Wolverine é forçado a enfrentar o amor de sua vida e fazer algo que ninguém queria. É triste, é impactante e é real. E isso é algo que, na minha opinião,
faz o confronto final ser muito mais do que um filme de super-herói comum. Ele arrisca emocionalmente, ele não se protege, ele desafia o público. Então, para você que está assistindo e acompanhando essa análise, fica a reflexão. Mesmo com falhas de ritmo, decisões controversas e algumas cenas apressadas, o filme é memorável justamente porque ousa mexer com emoções reais. Ele não tem medo de causar impacto e isso, meus amigos, é algo que muitos filmes de super-herói ainda não conseguem. Outro detalhe que adoro analisar é a forma como o filme trata a cura para mutantes. Não é apenas MacGuffin ou desculpa para a ação. É uma metáfora sobre escolha, identidade e liberdade. Magneto vê a cura como uma afronta à sobrevivência mutante. Rogue, que ama Bob, se vê diante de uma escolha entre poder e amor, e o público é obrigado a refletir sobre: se você tivesse a oportunidade de mudar quem você é fundamentalmente, você faria isso? Essa camada filosófica adiciona profundidade à batalha, tornando-a mais do que apenas espetáculo de explosões e poderes. E aí vem o clímax emocional da batalha. Wolverine confronta a Fênix. Ele sabe que não há outra escolha. A decisão de sacrificá-la não é apenas sobre salvar o mundo, é sobre aceitar que nem todo amor pode ser salvo. É o ponto mais doloroso da trilogia, e Hugh Jackman transmite isso de forma impressionante. Cada expressão, cada hesitação, cada movimento do personagem tem peso. É como se você sentisse a dor dele na sua própria pele. E, finalmente, a consequência final. Jean morre, Magneto perde seus poderes, a escola sobrevive, mas não sem cicatrizes. Esse final é duro, e é isso que o torna memorável. O confronto final não oferece conforto. Ele oferece impacto. Ele mostra que escolhas têm consequências, que decisões difíceis podem ser inevitáveis, e que o mundo dos X-Men não é um lugar de finais felizes garantidos. Então, para quem ainda acha que o filme é só explosão e confusão, eu digo, olhe de novo. Cada decisão, cada morte, cada explosão carrega significado. É isso que faz dessa batalha final não apenas um clímax de ação, mas o coração emocional de toda a trilogia. E no próximo vídeo, a gente vai analisar como todas essas decisões ressoam depois do fim do filme, e o impacto que isso teve na franquia inteira. E Tempestade e Fera, mano, eles não são apenas coadjuvantes no meio do caos. Tempestade assume a liderança tática, Fera organiza estratégias e coordena os mutantes. Eles representam lógica e esperança em meio ao caos emocional e destruição. É uma dinâmica que equilibra a narrativa e nos faz perceber que, mesmo em situações extremas, planejamento e racionalidade podem fazer a diferença. Chegando na batalha final na Bertin Labs, a intensidade aumenta ainda mais. Cada personagem age conforme sua história e motivação. Magneto ataca, Wolverine tenta conter Jean, Tempestade comanda, Fera organiza, e outros mutantes tentam proteger inocentes. Cada ação tem consequência, cada movimento é emocionalmente carregado. É uma coreografia de caos e moralidade, onde ação e emoção se encontram perfeitamente. E, claro, o clímax emocional, a morte de Jean Grey. Não é apenas uma perda narrativa, é o ponto culminante de toda a trilogia. Wolverine, Tempestade, Ciclope e até Magneto são afetados profundamente. O filme não oferece consolo fácil. Ele deixa claro que escolhas têm consequências e que nem sempre há finais felizes. Essa coragem de lidar com perdas e responsabilidade é o que torna o confronto final memorável até hoje. Para fechar essa parte, quero destacar que cada decisão, cada ação, cada sacrifício de personagem molda não só a batalha, mas todo o futuro do universo X-Men. No próximo vídeo, vamos analisar como essas escolhas reverberam depois do filme e como elas afetam os personagens e a franquia como um todo. É aqui que a trilogia deixa seu legado e nos faz pensar sobre amor, poder, responsabilidade e sacrifício. Beleza, galera! Agora a gente vai mergulhar numa parte que eu considero uma das mais emocionantes de X-Men. O confronto final, as consequências diretas da batalha final e como cada personagem lida com perdas, sacrifícios e responsabilidades. E sério, aqui o filme brilha não só em efeitos, mas em peso emocional e construção de personagem. Vamos começar falando de Wolverine. Mano, esse cara não tem paz nessa trilogia, e nesse filme isso fica mais evidente do que nunca. Ele entra na batalha tentando proteger Jean Grey, mas rapidamente percebe que isso envolve decisões impossíveis. Confrontar a Fênix significa colocar alguém que ele ama em perigo mortal, e é exatamente isso que dá ao personagem essa complexidade incrível. Ele não é apenas força bruta, ele é coração, medo e responsabilidade, tudo junto. E Hugh Jackman consegue transmitir cada nuance disso de forma impecável.
Falando da Jean Grey como Fênix Negra, ela é o verdadeiro núcleo da tensão do filme. A destruição que ela causa não é apenas física, é emocional e simbólica. Ela é a personificação de poder absoluto sem controle, e isso coloca todos os personagens diante de dilemas impossíveis. Ciclope tenta se conectar com ela, mas sabe que isso pode ser fatal. A dualidade entre amor e destruição é o coração emocional do filme, e o diretor soube explorar isso de maneira magistral. Agora, Magneto. Ian McKellen entrega uma atuação que vai além do vilão clássico. Ele é ideólogo, estrategista e trágico ao mesmo tempo. Ele reúne mutantes rebeldes e confronta o governo, mas mesmo com todo o poder, ele não controla tudo. No final, suas escolhas têm consequências que vão além do que ele imaginava. Ele perde seus poderes e percebe que nem força bruta resolve todos os problemas. É uma lição sobre humildade e consequências de ações ideológicas. Falando sobre a cura dos mutantes, esse elemento adiciona uma profundidade filosófica que poucas vezes vimos em filmes de super-heróis. Para Rogue e Bob, é uma questão de amor e sacrifício. Para Magneto, é ameaça à sobrevivência mutante. E para o público, é um questionamento. Você sacrificaria parte de quem você é para poder ser aceito ou amar alguém? Essa camada de dilema moral transforma a batalha final em algo muito maior do que efeitos visuais. Tempestade e Fera também têm um papel essencial. Eles não são apenas suporte, eles representam liderança e racionalidade em meio ao caos. Tempestade comanda, Fera organiza, e juntos eles mostram que mesmo em situações extremas, estratégia e compaixão podem mudar o resultado de uma batalha. Isso equilibra a narrativa, porque se fosse só destruição e emoção, seria esmagador demais. E vamos falar da Berting Labs, porque essa é a cereja do bolo. Cada personagem age de acordo com sua história e motivação. Magneto ataca, Wolverine tenta conter Jean, Tempestade lidera, Fera organiza, e outros mutantes tentam proteger inocentes. Cada ação tem consequência. Cada movimento é emocionalmente carregado. É uma coreografia de caos, moralidade e dilema emocional. O clímax emocional, claro, é a morte de Jean Grey. Isso não é apenas uma perda narrativa, é o ponto culminante da trilogia. Wolverine, Tempestade, Ciclope, Magneto, todos são afetados profundamente. O filme não oferece consolo fácil. Ele deixa claro que escolhas têm consequências e que nem sempre há finais felizes. Essa coragem de lidar com perdas reais é o que torna o confronto final tão memorável. A ação do filme. Imagina se o conflito principal fosse: o controle é proteção ou opressão? Imagina se Magneto usasse isso como argumento contra Xavier. Tipo, olha, até você teve medo do poder dela. Mas não. O filme joga essa bomba e não explora totalmente. Agora vamos falar de um personagem que eu acho que sofreu muito aqui. Tempestade. A Halle Berry tinha potencial gigante como líder depois da morte do Professor X. E o filme até dá alguns momentos pra ela, mas nada realmente profundo. Ela vira mais comandante de batalha do que personagem emocional. E isso é uma pena, porque esse era o momento perfeito para mostrar a equipe tentando se reorganizar. Outra coisa que sempre me pegou é a forma como o Magneto trata a Mística. A Mística foi leal a ele por anos, e quando ela leva a injeção da cura para salvá-lo, ele simplesmente a abandona. Essa cena é forte, porque mostra que o Magneto, apesar de todo o discurso sobre orgulho mutante, valoriza poder acima de tudo. E isso é um detalhe que muita gente ignora. Ele não é só um revolucionário idealista, ele também é pragmático ao extremo. E aqui entra uma reflexão que eu gosto muito. O filme fala sobre preconceito, mas também fala sobre elitismo dentro da própria comunidade mutante. Porque quando a Mística perde os poderes, ela deixa de ser útil, ela deixa de ser prioridade. Isso é cruel. Agora vamos falar do Wolverine. O Hugh Jackman já estava consolidado como o rosto da franquia, e esse filme basicamente transforma ele no protagonista absoluto. E eu entendo o motivo. Ele era o favorito do público, mas isso também contribui para que outros personagens fiquem em segundo plano. O conflito final vira essencialmente uma história de amor trágico entre Wolverine e Jean, e eu confesso que essa parte me pega, porque apesar de tudo, funciona emocionalmente. A caminhada dele em direção à Fênix não é só sobre salvar o mundo, é sobre aceitar que amar alguém às vezes significa fazer a coisa mais difícil possível, e é aqui que o filme atinge o ápice dramático. Mas deixa eu ser bem sincero com vocês. A morte da Jean é ao mesmo tempo impactante e problemática.
Impactante porque fecha o arco dela de forma trágica. Problemática porque a Fênix Negra nos quadrinhos é algo muito maior, cósmico, universal. Aqui ela é mais contida, mais interna. Não é errado, é diferente. E talvez o maior erro tenha sido vender a ideia de Saga da Fênix, quando na prática era uma versão resumida e adaptada. Agora vamos falar do legado. Esse filme praticamente encerrou a trilogia original de uma forma tão radical que a franquia ficou sem rumo por um tempo. Foi preciso anos depois vir com X-Men, primeira classe para reinventar tudo. E olha como é curioso, a franquia precisou voltar ao passado para se salvar do futuro que o confronto final criou. Isso diz muito, mas também mostra que, apesar das críticas, o universo X-Men era forte demais para morrer ali. Outra coisa que eu acho interessante é como esse filme envelheceu. Na época, muita gente odiou. Hoje, eu vejo mais gente defendendo. Talvez porque estamos acostumados com universos compartilhados gigantes, com múltiplas linhas do tempo, com retcons. Na época, matar Professor X e Ciclope parecia definitivo demais. Hoje a gente já pensa, deve ter uma explicação. E tinha mesmo. A cena pós-créditos com o Professor X sugere que ele transferiu a consciência para outro corpo. Isso é uma ideia de quadrinhos pura, totalmente absurda, mas coerente dentro do universo. E aí você percebe que o filme nunca quis ser realista. Ele quis ser grandioso, e talvez tenha tentado ser grandioso demais. Mas quer saber? Eu ainda acho que ele tem coragem. Poucos filmes de super-herói na época tinham a audácia de matar personagens principais sem garantia de continuação imediata. Ele assumiu riscos, e mesmo que nem todos tenham funcionado, eu respeito isso. Então, deixa eu jogar uma pergunta para vocês que estão comigo até aqui. Vocês preferem um filme seguro que joga dentro das regras? Ou um filme que arrisca tudo, mesmo correndo o risco de falhar? Porque o confronto final é exatamente isso. Um filme que arrisca, erra, mas arrisca. E no próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre as diferenças entre essa versão da Fênix e a dos quadrinhos, e por que a adaptação de 2019 tentou corrigir o que 2006 fez, e se conseguiu ou não. Então já sabe? Comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te marcou nesse filme. Foi a ponte? Foi a morte do Xavier? Foi o Wolverine atravessando a tempestade de energia? Porque independente de amar ou odiar, é impossível sair indiferente. E é isso que faz a gente ainda estar falando desse filme quase 20 anos depois. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez muita gente não tenha parado para pensar quando assistiu X-Men, o confronto final pela primeira vez. Esse filme é no fundo sobre medo. Não é sobre explosões, não é sobre poderes gigantescos, não é nem sobre a Fênix. É sobre medo. Medo de perder identidade, medo de perder controle, medo de perder quem a gente ama. E quanto mais eu reassisto, mais eu percebo que o caos visual é quase uma cortina de fumaça para conflitos internos muito mais pesados. Vamos começar pela cura. A ideia da cura mutante é uma das coisas mais desconfortáveis que já colocaram num filme de super-herói daquela época, porque ela é vendida como algo voluntário, algo positivo, quase uma ajuda humanitária. Mas ao mesmo tempo, ela carrega uma mensagem implícita muito perturbadora. Ser mutante é algo que precisa ser consertado, e isso muda completamente o debate. Porque até então, nos 2 primeiros filmes, a discussão era sobre aceitação. Aqui ela vira sobre erradicação. E o que eu acho mais interessante é que o filme não trata todo mundo que quer a cura como fraco. A vampira, por exemplo, toma essa decisão por amor. Ela quer tocar o Bob. Ela quer viver algo que sempre foi negado a ela. Isso é humano demais. Muita gente critica essa escolha, mas eu sempre enxerguei como coerente com a personagem. Desde o primeiro filme, ela sofre com isolamento físico. A cura representa liberdade para ela. E aí entra um detalhe que eu adoro: o contraste entre ela e Magneto. Magneto enxerga a cura como ameaça existencial. A vampira enxerga como possibilidade pessoal. E nenhum dos dois está completamente errado dentro da própria perspectiva. Esse é o tipo de conflito que eu amo ver. Agora vamos falar de outra coisa que sempre me pega: a forma como o filme trabalha o conceito de poder. Jean Grey é o exemplo máximo disso. A Fênix aqui não é apresentada como uma entidade alienígena cósmica, como nos quadrinhos. Ela é um trauma reprimido,
um lado da mente que foi bloqueado pelo Professor X. E isso é pesado, porque transforma a Fênix em algo psicológico. Não é só poder demais, é repressão emocional acumulada. E quando essa repressão explode, ela não destrói só prédios, ela destrói relações. A cena na casa da Jan continua sendo uma das mais tensas da trilogia. Quando o Professor X tenta controlá-la e ela começa a desintegrar tudo ao redor, aquilo é quase uma metáfora visual de um surto emocional incontrolável. E aqui vai uma reflexão que eu gosto muito de fazer. Será que o Xavier sempre esteve certo? O Professor X, interpretado por Patrick Stewart, sempre foi o símbolo da moralidade e da razão. Mas nesse filme, ele é questionado. Ele bloqueou parte da mente da Jean quando ela era criança. Ele decidiu por ela. Ele julgou que era para o bem maior. Mas quem dá esse direito a alguém? Essa ambiguidade deixa o personagem muito mais interessante. E quando ele morre, não é só uma perda emocional, é o colapso de uma filosofia. Sem Xavier, a ideia de coexistência pacífica fica fragilizada. E aí Magneto cresce. O Magneto do Ian McKellen aqui está menos diplomático e mais revolucionário. Ele vê a cura como o começo de um genocídio silencioso. E honestamente, se você olhar pelo histórico do personagem que é sobrevivente do Holocausto, isso faz muito sentido. Ele não reage bem a qualquer coisa que pareça controle estatal sobre identidade genética. Só que, ao mesmo tempo, o filme deixa claro que ele também é extremista. Quando ele abandona a mística após ela perder os poderes, a máscara cai um pouco. Ele não é só líder ideológico, ele valoriza poder. E isso adiciona uma camada interessante. A luta dele é pela sobrevivência mutante, mas sob a liderança dele. Agora vamos falar da batalha final com um olhar mais crítico. A sequência em Alcatraz é gigantesca. Mutantes correndo pela ponte deslocada, o exército armado com a cura em forma de dardos, a tempestade criando tempestades literais. Visualmente, é grandioso, mas emocionalmente, o foco vai diminuindo até sobrar basicamente 3 elementos: Magneto, Jean e Wolverine. E isso não é necessariamente ruim, porque o confronto final entre Wolverine e Jean é o clímax emocional de tudo. O Hugh Jackman entrega uma das performances mais intensas dele na trilogia original nessa cena. A dor no rosto dele enquanto avança, sendo despedaçado e se regenerando ao mesmo tempo, é quase poético. Mas ele é memorável. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como a franquia precisou literalmente reescrever o próprio passado para lidar com as consequências desse filme. Porque quando você faz escolhas radicais, o futuro precisa se adaptar. E é exatamente isso que aconteceu com os X-Men depois de 2006. Agora a gente chega numa parte que pra mim é quase terapêutica falar sobre X-Men. O confronto final, porque é aqui que eu quero discutir algo que sempre ficou no ar. Esse filme realmente estragou a trilogia ou ele só não entregou o que as pessoas esperavam? Porque existe uma diferença enorme entre fracassar e frustrar expectativas. E eu sinto que muita da rejeição inicial veio da expectativa errada. Muita gente esperava que o terceiro filme fosse uma evolução natural de X-Men 2, mais político, mais focado na tensão ideológica entre Xavier e Magneto. Mas o que recebemos foi praticamente um filme catástrofe emocional. E talvez esse tenha sido o choque. Agora deixa eu trazer um ponto interessante. O tom. Os 2 primeiros filmes tinham uma atmosfera quase elegante, mais contidos, mais dramáticos. O terceiro é mais explosivo, mais agressivo, mais direto. Isso tem muito a ver com a mudança de direção para Brett Ratner. Ele trouxe uma energia diferente, menos contemplativa, mais espetáculo. E aqui eu não estou dizendo que um estilo é melhor que o outro, mas a mudança é perceptível. É quase como se você estivesse assistindo ao final de uma trilogia com uma identidade levemente alterada. E isso, para quem estava emocionalmente investido, pesa. Agora vamos falar de algo que eu acho extremamente subestimado nesse filme: o conceito de irreversibilidade. Até esse ponto da franquia, sempre existia uma sensação de que as coisas poderiam ser contornadas. Aqui não. Ciclope morre, Professor X morre, Jean morre, Magneto perde os poderes. Essas decisões passam uma mensagem clara: existem consequências permanentes. E isso é raro em franquias de super-herói. Hoje em dia, a gente já entra no cinema pensando: ok, se morrer, volta em outro filme ou outra linha do tempo. Mas em 2006, aquilo parecia definitivo.
mesmo. E isso doeu. Agora deixa eu falar da cena da ponte Golden Gate de novo, mas sob outro ângulo. Quando o Magneto, vivido pelo incrível Ian McKellen, move a ponte inteira até Alcatraz, aquilo não é só um espetáculo visual, é um gesto simbólico. Ele está literalmente criando um caminho para a guerra. Ele está dizendo que não existe mais separação segura entre mutantes e humanos. A ponte deixa de ser conexão e vira invasão. É um detalhe que pouca gente analisa, mas é forte. Agora vamos falar da Fênix sob uma perspectiva diferente. A escolha de não torná-la uma entidade cósmica, mas sim uma parte reprimida da mente de Jean, faz o conflito ser mais íntimo. Só que isso também limita a grandiosidade mítica da personagem. Nos quadrinhos, a Fênix é quase divina. No filme, ela é trágica. E talvez essa escolha tenha dividido opiniões porque alguns fãs queriam ver a escala cósmica completa. Mas eu vou ser sincero, eu gosto da versão mais psicológica, porque ela conversa melhor com o tom da trilogia. O problema não é a ideia, é o tempo de desenvolvimento. Se a transformação da Jean tivesse sido construída ao longo de 2 filmes, o impacto teria sido devastador de uma forma ainda maior, mas condensar isso tudo em um único ato faz parecer abrupto. Agora, deixa eu falar do Wolverine mais uma vez. E eu sei que parece repetitivo, mas é impossível falar desse filme sem falar do Hugh Jackman. Esse filme consolida ele como o coração emocional da franquia. É o ponto mais doloroso da trilogia, e Hugh Jackman transmite isso de forma impressionante. Cada expressão, cada hesitação, cada movimento do personagem tem peso. É como se você sentisse a dor dele na sua própria pele. E, finalmente, a consequência final. Jean morre, Magneto perde seus poderes, a escola sobrevive, mas não sem cicatrizes. Esse final é duro, e é isso que o torna memorável. O confronto final não oferece conforto, ele oferece impacto. Ele mostra que escolhas têm consequências, que decisões difíceis podem ser inevitáveis e que o mundo dos X-Men não é um lugar de finais felizes garantidos. Então, para quem ainda acha que o filme é só explosão e confusão, eu digo, olhe de novo. Cada decisão, cada morte, cada explosão carrega significado. É isso que faz dessa batalha final não apenas um clímax de ação, mas o coração emocional de toda a trilogia. E no próximo vídeo, a gente vai analisar como todas essas decisões ressoam depois do fim do filme, e o impacto que isso teve na franquia inteira. E Tempestade e Fera, mano, eles não são apenas coadjuvantes no meio do caos. Tempestade assume a liderança tática, Fera organiza estratégias e coordena os mutantes. Eles representam lógica e esperança em meio ao caos emocional e destruição. É uma dinâmica que equilibra a narrativa e nos faz perceber que, mesmo em situações extremas, planejamento e racionalidade podem fazer a diferença. Chegando na batalha final na Bertin Labs, a intensidade aumenta ainda mais. Cada personagem age conforme sua história e motivação. Magneto ataca, Wolverine tenta conter Jean, Tempestade comanda, Fera organiza, e outros mutantes tentam proteger inocentes. Cada ação tem consequência, cada movimento é emocionalmente carregado. É uma coreografia de caos e moralidade, onde ação e emoção se encontram perfeitamente. E, claro, o clímax emocional. A morte de Jean Grey. Não é apenas uma perda narrativa, é o ponto culminante de toda a trilogia. Wolverine, Tempestade, Ciclope e até Magneto são afetados profundamente. O filme não oferece consolo fácil. Ele deixa claro que escolhas têm consequências e que nem sempre há finais felizes. Essa coragem de lidar com perdas e responsabilidade é o que torna o confronto final memorável até hoje. Para fechar essa parte, quero destacar que cada decisão, cada ação, cada sacrifício de personagem molda não só a batalha, mas todo o futuro do universo X-Men. No próximo vídeo, vamos analisar como essas escolhas reverberam depois do filme e como elas afetam os personagens e a franquia como um todo. É aqui que a trilogia deixa seu legado e nos faz pensar sobre amor, poder, responsabilidade e sacrifício. Beleza, galera! Agora a gente vai mergulhar numa parte que eu considero uma das mais emocionantes de X-Men,
O confronto final, as consequências diretas da batalha final, e como cada personagem lida com perdas, sacrifícios e responsabilidades. E sério, aqui o filme brilha não só em efeitos, mas em peso emocional e construção de personagem. Vamos começar falando de Wolverine. Mano, esse cara não tem paz nessa trilogia, e nesse filme isso fica mais evidente do que nunca. Ele entra na batalha tentando proteger Jean Grey, mas rapidamente percebe que isso envolve decisões impossíveis. Confrontar a Fênix significa colocar alguém que ele ama em perigo mortal. E é exatamente isso que dá ao personagem essa complexidade incrível. Ele não é apenas força bruta, ele é coração, medo e responsabilidade, tudo junto. E Hugh Jackman consegue transmitir cada nuance disso de forma impecável. Falando da Jean Grey, como Fênix Negra, ela é o verdadeiro núcleo da tensão do filme. A destruição que ela causa não é apenas física, é emocional e simbólica. Ela é a personificação de poder absoluto sem controle, e isso coloca todos os personagens diante de dilemas impossíveis. Ciclope tenta se conectar com ela, mas sabe que isso pode ser fatal. A dualidade entre amor e destruição é o coração emocional do filme, e o diretor soube explorar isso de maneira magistral. Agora, Magneto. Ian McKellen entrega uma atuação que vai além do vilão clássico. Ele é ideólogo, estrategista e trágico ao mesmo tempo. Ele reúne mutantes rebeldes e confronta o governo, mas mesmo com todo o poder, ele não controla tudo. No final, suas escolhas têm consequências que vão além do que ele imaginava. Ele perde seus poderes e percebe que nem força bruta resolve todos os problemas. É uma lição sobre humildade e consequências de ações ideológicas. Falando sobre a cura dos mutantes, esse elemento adiciona uma profundidade filosófica que poucas vezes vimos em filmes de super-heróis. Para Rogue e Bob, é uma questão de amor e sacrifício. Para Magneto, é ameaça à sobrevivência mutante. E para o público, é um questionamento. Você sacrificaria parte de quem você é para poder ser aceito ou amar alguém? Essa camada de dilema moral transforma a batalha final em algo muito maior do que efeitos visuais. Tempestade e Fera também têm um papel essencial. Eles não são apenas suporte, eles representam liderança e racionalidade em meio ao caos. Tempestade comanda, Fera organiza, e juntos eles mostram que mesmo em situações extremas, estratégia e compaixão podem mudar o resultado de uma batalha. Isso equilibra a narrativa, porque se fosse só destruição e emoção, seria esmagador demais. E vamos falar da Berting Labs, porque essa é a cereja do bolo. Cada personagem age de acordo com sua história e motivação. Magneto ataca, Wolverine tenta conter Jean, Tempestade lidera, Fera organiza, e outros mutantes tentam proteger inocentes. Cada ação tem consequência. Cada movimento é emocionalmente carregado. É uma coreografia de caos, moralidade e dilema emocional. O clímax emocional, claro, é a morte de Jean Grey. Isso não é apenas uma perda narrativa, é o ponto culminante da trilogia. Wolverine, Tempestade, Ciclope, Magneto, todos são afetados profundamente. O filme não oferece consolo fácil. Ele deixa claro que escolhas têm consequências e que nem sempre há finais felizes. Essa coragem de lidar com perdas reais é o que torna o confronto final tão memorável.